a gente tem um modelo, né, que a gente desenvolveu para discutir essa questão da doença falciforme, e dentro desse modelo a gente opera com a ideia de que esse é um aspecto importante dessa doença, né? Então, não só porque a gente está lidando, acho que a Thaís falou aqui várias vezes, né? Estamos lidando com a pessoa. E nesse contexto da pessoa, a pessoa está nesse país, nesse planeta, com um pertencimento racial. E esse pertencimento racial, às vezes, atravessa o cuidado na emergência, atravessa o cuidado no ambulatório, atravessa o cuidado na clínica de saúde da família, atravessa o cuidado o tempo inteiro, que é a questão racial. E como eu como uma mulher preta, e que costumo dizer que as pessoas chegam, agora está chegando novembro aí, e que as pessoas começam a dizer que é tudo igual para todo mundo, que todo mundo é igual, eu vim para dizer que não é igual, né? Então, essa é a primeira frase que eu vou falar. Não é igual. Nós não fomos preparados para entender as questões étnico-raciais. A gente não foi preparado para entender por que dizimar indígena. Então, eu vou botar um elefante na emergência, né? E esse elefante é o racismo. Né? Esse elefante é aquela pessoa que está ali, isso é um termo que é muito usado, o russo inventou e o inglês gosta, que é the elephant in the room, ou seja, o elefante está na sala, está no quarto. O nosso elefante está na emergência, eu falando de emergência por ser um lugar onde o clímax desse racismo é maior. Mas ele pode estar até no ambulatório, ele pode estar em qualquer lugar, desde que haja uma pessoa negra com inúmeras dificuldades sociais, com a marca racial. Como o nosso racismo é um racismo de marca, ou seja, a gente é marcado pela aparência, pelo aquilo que parece, e como o nosso histórico não é bom, porque a partir do momento que nós viemos para cá, do jeito que viemos, continuamos de alguma forma perpetuando isso daí, isso tem impacto. Nossa formação em saúde não contempla essa discussão. Nossa formação no ensino médio não contempla essa discussão. O país, por um longo tempo, não contemplou a possibilidade de discutir a sua formação como nação. Então, o elefante está na emergência. Está lá, ele é enorme, o racismo é uma coisa gigantesca. Nós somos 56,1% da população brasileira. Cada um de nós tem uma história para contar. É como se isso não fosse importante, né? Então é isso. A gente fica de costa, a gente está vendo que há um clamor pelo medicamento, mas para uns vai, para outros não. A gente está vendo que isso está acontecendo, é esse elefante que está na sala de emergência. A gente vai ver depois o elefante de uma outra forma, né? Então, por quê? Porque o Brasil, esse símbolo aí, é um símbolo adinkra, é uma linguagem figurada aí, porque a linguagem escrita é uma coisa muito ocidental. Nós temos a linguagem oral e a linguagem figurada, da imagem. Esse é o Sankofa. E o que que ele significa? Eu posso ir para trás para pegar o que eu preciso aprender para viver melhor o meu futuro. É o pássaro Sankofa. Então, o Brasil foi a segunda maior nação escravagista da era moderna. Esse é o nosso passado. É o último país do mundo a abolir a escravidão, o penúltimo da América a abolir o tráfico de escravos. São 3 séculos e meio de escravidão. Nós temos 500 como nação descoberta, né? E 3 séculos e meio como uma nação escravagista. Então, a gente ainda está num percurso de descolonizar, né? O maior importador de toda a história do tráfico atlântico e a segunda população maior que só perde para a Nigéria. Eu acho que às vezes nem a gente tem noção do quanto nós somos negros nesse país.
Eu gosto de botar porque quem me dá essa autorização é o Altair Lira, que é uma pessoa, que é um sociólogo, que a filha tem doença falciforme, que militou por longos e longos anos em prol da doença falciforme. Então, essa dor ela vem de longe. Essa escravização maciça foi em torno de 4 milhões de pessoas que vieram para cá. Elas vieram capturadas praticamente, vieram escravizadas. A doença falciforme veio, tá? Ela não veio como doença falciforme, impossível, porque sem hidratação, sem proteção física e sem alimentação, e com o estresse que foi da navegação, o que veio foi o traço. É importante a gente dizer isso, por quê? Porque às vezes fala assim, a doença falciforme veio da África. Não, o que veio da África foi o traço. Que aqui virou doença falciforme, porque é impossível ter vindo qualquer uma pessoa com doença falciforme e ter sobrevivido ao navio, ao tumbeiro, tá? Então, essa aí, a ausência das políticas inclusivas, a abolição foi com 2 artigos, proibido, não pode mais. Foi isso, mais nada. Então não teve nenhuma proteção de formação, de doação de terras, de nada. Inclusive várias proibições. 2 anos depois da abolição, a gente tem a lei da vadiagem, que aí quem não tinha trabalho e ninguém tinha, era preso. Então a gente vê que isso é um ciclo que vai bater nesse presente, né? O pássaro sempre vai para trás para entender o que está acontecendo, o elefante só aumenta, né? Política de branqueamento, eu acho que muitos viveram essa política, alisa esse cabelo, ajeita esse cabelo, prende esse cabelo, casa com uma pessoa mais clarinha para poder ficar clarear a família, são frases que todas as pessoas negras nesse país ouviram, né? Porque era uma política de branqueamento que foi declarada, né? Pereira Passos higienizou o Rio de Janeiro, jogou todo mundo para as margens da cidade, para as favelas e deixou isso aqui só para essa pseudo-colônia com cara de França, né? Então, o resultado disso é uma exclusão social, é uma crença nessa raça inferior, sustentada pela ciência, a eugenia, né? As mulheres negras foram experimentos durante longos anos para que pudesse hoje o cara ter o espéculo, a posição de cimes, as técnicas de ginecologia foram todas experimentadas em corpos de mulheres negras durante, durante quase 20 anos, né? Então, essa crença de que a gente é forte, de que não sente dor, que aguenta mais a dor, isso é uma crença que faz o nosso pássaro vai lá para trás e volta, porque é o elefante que está lá na emergência. E aí, também com essa condição de vida, eu tenho menos acesso a direitos básicos à saúde e à educação e um aumento muito grande das vulnerabilidades, né? Então, é dessa pessoa com doença falciforme que a gente fala, porque de alguma forma ela chega nesse século ainda vivendo as mesmas dificuldades de 140 e poucos anos atrás, né? Esse artigo eu botei assim, porque é o povo que vai direto no QR Code, né? Ele apresenta a política de saúde da população negra. Jurema Werneck é uma pensadora, ela é secretária da Anistia Internacional. Então, ela, nesse artigo, qual é o bom desse artigo? É porque ela fala de um dispositivo da racialidade. Esse é o conceito. E é um conceito que, quando ela traz esse conceito no texto, ela diz que há uma série de situações e de ações que se sobrepõem à saúde de certas pessoas, de certos sujeitos. É o caso da população negra. Daí a necessidade de uma política nacional
de saúde integral da população negra. Por quê? Porque ela está vivendo uma contingência que não é só a da vulnerabilidade econômica, mas é a do encontro dessa pessoa. É o sujeito, é a outra idade, é o sujeito que não tem valor, né? Então a questão racial é por aí, né? Então ela vai explicitar várias formas de racismo, ela coloca vários níveis nesse texto, e aí ela vai mostrar o racismo que é pessoal, que é esse mesmo, eu não gosto, né? Essa pessoa inferior, eu sou superior, né? Ela vai, as condutas, eu não quero nem saber disso, eu não quero me importar. Não quero me incomodar, não sou eu que vou me incomodar com isso, eu não sou preto. Se sou, não foi comigo, né? E aí a gente vai ver que a gente tem a ideia mesmo, né, de que pessoas pretas são racistas com pessoas pretas. A gente fala isso abertamente. Isso é impossível, né? A gente pode viver sem ter preconceito, mas pessoas negras não são racistas com outras pessoas negras. O racismo é é uma coisa que implica poder. Aquele que sempre foi o que comandou e que está no poder vigente com aquele que está embaixo, né? Interpessoal e o institucional. Quando a Thais fala de racismo estrutural, ela está falando de todo esse contexto cotidiano que é maior. Mas eu acho que o que é mais violento é o institucional, entendendo que é nele que a gente opera na prática o racismo cotidiano. É quando a gente faz a violência obstétrica, é quando a gente recusa dar um medicamento, é quando a gente diz que ele é viciado, é quando a gente não quer atender a família, é quando a gente não quer que venha, faça uma visita à noite sabendo que essa família tem vulnerabilidade econômica e não vai poder vir naquele dia, naquele horário que está ali demarcado na instituição. Então, esse racismo institucional é aquele que dificulta o acesso, é aquele que fecha a porta, já acabou, você tem que vir cedo. Como é que pode? Eu não vou te atender agora, né? Então, é esse que opera pelo lugar que deveria resgatar, pelo lugar que deveria tratar, né? Então, eu acho esse o mais violento de todos, porque a gente, que é uma profissão, principalmente enfermagem, que é uma profissão centrada no cuidado, a gente descuida, né? E aí, descuidando, você não está fazendo aquilo que você se formou para fazer, né? Eu sempre falo isso. Um outro é, conceito que eu queria deixar, eu incluir, não estava na aula, é interseccionalidade. Até porque eu incluí, porque está todo mundo falando que serve para tudo. E eu, como eu sou radical, uma pesquisadora radical, interseccionalidade só serve para quando ele passa pela raça ou pela etnia. Ele só pode, na minha opinião, estar melhor demarcado quando eu estou falando de pessoas negras e pessoas indígenas. Todo o resto é vulnerabilidade. E aí todos nós estamos sob vulnerabilidade, às vezes até sobre violência que está aí do Estado. Ok. Mas interseccionalidade significa o sujeito. Vamos imaginar, nós estamos bem ali na avenida, no meio de uma rua, eu estou lá no meio. Você imagina, essa mulher negra, ou essa mulher indígena não é o caso, mas a de hoje que nós estamos falando é a mulher negra. Ela está no meio de uma rua e várias vias vêm para cima dela. Então não é uma coisinha separada. Primeiro vem o carro, passa por cima. Opa, raça. Vem um outro território, vem outra escolaridade. Não. A interseccionalidade são todas essas avenidas num único corpo. É esse corpo que chega no hospital. É óbvio que um corpo desse, quando você não tem esse olhar rápido, né? E a enfermagem é muito rápida e muito afeita a ter bons olhos. Quando ele não bate o olho, opa, veio lá de Caxias, não comeu, não tem escolaridade, está sozinho, tá? Se você não tem esse olhar rápido, o seu atendimento vai ser igual. E nós não estamos falando de igualdade, estamos aqui falando de equidade. Estamos dizendo quem é que eu tenho que ter mais tempo para, em função de outro. Então, é preciso ter um olhar interseccional. Então, se vocês ouvirem por aí que interseccionalidade se aplica a tudo, para mim é mentira.
Interseccionalidade se aplica pelo sujeito que está frágil já na via de saída, que é como ele é a raça. Né? Então, vem as mães, interseccionalidade é um olhar que eu dirijo para a mãe que está com o filho com doença falciforme, é um olhar que eu dirijo para a mulher que é gestante e vem que está com doença falciforme, o marido abandona, que está sozinha. Né? Então, esse olhar tem que ser rápido. E ela diz o que atravessa ela. Às vezes é território, é raça, é orientação é sexual, identidade de gênero. Então, só de POS, né? Você não é casada, não, você tem uma companheira, aí já começa o problema. Então, esse olhar ele não é um olhar separado, não, tá, gente? É um olhar que junto. Aí você fala, Jesus, olha o que eu fiz. Problemão, me ajuda aqui. Problemão, escapou da minha mão, passei o creme, tá certo? Então, isso vai se expressar em uma. Marcinha, me socorre aí. Isso vai se expressar onde? Isso vai se expressar nos números. Eu não trouxe nem os números do Atlas da Violência, tá? Porque esse aí ia me deixar todo mundo muito deprimido. Eu trouxe aqueles que têm a ver com o SUS, porque nós estamos morrendo mais, né? As mulheres negras ainda tá, o Aline, o projeto Aline está aí mostrando isso, a necessidade de proteger essa gestante negra, né? E se ela for uma gestante negra com doença falciforme, é mais ainda. Então aí, ó, menos orientação, né? Menos consultas. Eu vou dar a minha experiência bem rapidamente como uma mulher negra que teve um filho com 40 anos. Eu não tive nenhuma orientação sobre amamentação, a não ser pelas minhas colegas enfermeiras. Né? Então, como se. Não, melhor não, isso você trabalha. Só 2 meses e. Então, são coisas. Achar que você não vai dar conta daquilo, né? Que você não vai fazer. Então, isso é muito comum. Também aqui, ó, a força de trabalho é subutilizada, a força de trabalho que está empregada. Então, isso chega na gente, ou no ambulatório, ou na internação, ou na emergência. Né? A representação política, os cargos de comando, né? A gente vê que há um racismo institucional, inclusive na distribuição desses cargos, né? Então, o que que acontece com a doença falciforme? A pirâmide é essa, né? Lá em cima, os tops, embaixo, tá todos nós que somos pessoas pretas nesse país. Então, ó, negros são mais resistentes à dor, pode esperar. O relato do dor, geralmente, ele é tratado como dependente químico. Há uma hipersexualização quando o homem negro vai com priapismo, às vezes, para emergência, e ele aquela. Passa por excitação sexual e não é, né? E não melhora. Né? Então, isso aí acontece. Pode não acontecer no hospital de referência, mas estou falando de emergência. Tá? É, e visibilidade do conhecimento enorme. Né? O que a gente está fazendo hoje é um ponto nas capacitações que a gente precisa fazer em termos de Brasil. Né? Quando eu falo, então, de racismo fora daqui, nossa senhora, parece que eu estou falando uma coisa pela primeira vez. Por quê? Porque a gente não discute essa questão na saúde, né? A gente opera com um SUS negro, o SUS é uma mulher negra, tanto naquele que é cuidado quanto naquele que cuida, tá? E a enfermagem é uma mulher negra também. Então, em função dessas realidades, a gente estuda muito pouco essa questão racial, né? Isso aqui eu colhi lá no HU, não tem, acho que tem uns 2 meses, um pouquinho. Cheguei na emergência aos gritos, a dor era de matar, não podia ir outro lugar no meu bairro, melhor dizendo, perto da Maré. Só posso vir aqui. Me mandaram esperar um pouco, que o meu caso só com especialista e psicólogo. Daí eu questionei, meu caso é morfina, doutor. Para essa dor, só morfina e na veia. Foi aí que eu errei, a equipe toda na Boca Pequena me chamou de paciente adito.
Me deram tramal e dipirona. Só 12 horas depois, em desespero, apareceu um hemato que sabia do meu caso. Mas aí se levou mais de 15 dias até a dor passar, que foi o tempo de internação. Então, isso é um relato recorrente, constante, né? A Márcia, que estava aqui, junto com o Altair e a esposa, fizeram um trabalho, está aqui o QR Code, é bem bonito esse trabalho, porque aí sai do negócio de eu acho que tem racismo. Não, eles produziram um material que chama Agô Sankofa. Agô é uma palavra urubá que significa pedir passagem. Pedir passagem ao passado. Eu acho que eu estou traduzindo do meu jeito, né? E fala da trajetória nos 20 anos e faz algumas perspectivas lá na frente. Então, ele fala que a DF, a doença falciforme, ela sofre atraso na implementação das suas políticas, nas suas inações, né, nas suas omissões do poder público, na dificuldade de incorporar tecnologias novas, é sempre uma guerra, é sempre uma luta, na não efetivação da triagem neonatal, a triagem, de repente, se deslocando para um outro lugar agora. O racismo institucional, ele é um caso emblemático de negligência histórica, um dos motivos da luta das mulheres negras, é, como Jurema, Lúcia Xavier, para que a gente tivesse uma política, era a morte que era muito alta de pessoas com doença falciforme há 20 anos atrás. Né? Então, assim, só para ver que a doença falciforme também ela trouxe para o centro da discussão a questão racial. E evidencia o racismo estrutural, impede avanços, invisibiliza a doença na própria agenda. Ela é uma agenda que fica pendurada, às vezes, em outras agendas. Então, eu acho que isso já mostra. Nesse artigo, o artigo é lindo, e eles escrevem tudo isso que eu falei e mais alguma coisa. Eu gosto de botar, porque esse boletim saiu, porque a gente tem um problema, que é quesito raça-cor. O quesito raça-cor, que é obrigatório desde muito tempo, passou a ser obrigatório mesmo, 2017. E aí, de 2017 para cá, deu para fazer uma conta aí. Mas se vocês querem saber, é problemática em um monte de lugar. Um monte de lugar. A gente tem dificuldade de perguntar a raça-cor. Eu acho que tem outras coisas muito mais difíceis de perguntar, mas as pessoas têm dificuldade de perguntar. E o impacto, quando a gente faz a pergunta e obtém o dado, é esse. A gente é 57% da população, onde é racismo não é possível haver saúde, ela fala isso. E a Nízia, quando apresentou, eu gosto dessa frase dela: a falta de dado é um dado. Ou seja, não ter o dado de raça, cor, significa que a gente está com um elefante e está fingindo que ele não existe. Né? A gente não quer dar a ele o perfil que ele merece. Porque quando a gente conseguir fazer isso de maneira natural, em quantidade, o tempo inteiro, até nas nossas evoluções, né? A gente pergunta a pessoa qual é a sua raça cor, ela vai daquele ponto em diante, a enfermagem coloca nas evoluções. Isso quer dizer que você pode, daqui a um tempo, medir as ações, medir se ela está recebendo menos droga do que outra, se ela está recebendo menos atenção do que outra, né? Dirigir políticas públicas, dirigir capacitação. Então, um quesito raça cor é importante. E aí deu para ver, apareceu mais, né? Que estima-se entre 60 mil e 100 mil pessoas. E a gente acha que lá, a gente sabe que é muito mais pessoa, que é subestimado esse número, tá? Então, aí, depois disso tudo, fica mais fácil a gente não ficar dia 20 de novembro falando que o importante é todo mundo igual, a alma é tudo igual, essas bobagens, porque não é. Né? E quem fala isso são os dados. Dados de violência, dados de segurança pública, dados de escolaridade, dados de cargo em gestão, encargo no judiciário, encargo nos hospitais. A gente mostra que não tem essa igualdade. Né? O que a gente precisa nesse momento é equidade. A igualdade é assim, é a mesma bicicleta para todo mundo. A equidade é quando você trata pessoas de forma diferente, de acordo com a sua necessidade, para que todas tenham a mesma chance.
né, tenham um olhar que consiga pegar aquele que está lá na frente. Então, o impacto na pessoa é isso, né? É a autoestima, a autoimagem, porque ela já traz dificuldades, né, na sua formação, é um certo atraso. Não sei se agora com a hidroxureia, entrando muito cedo, se isso vai mudar, mas a gente ainda percebe uma certa dificuldade, porque demora um pouco mais para vir aquela puberdade, aquela a beleza que a puberdade tem, né? É o desconhecimento do profissional de educação, ele vai, às vezes, um monte de vezes, sai, tem falta, né? Às vezes, comparação com outros colegas, e aquele olhinho amarelo, às vezes aquele corpo um pouquinho mais emagrecido, né? E aí ele vai, como qualquer doença crônica, ele começa a se questionar, por que eu, por que eu, por que eu, né? E outra coisa, ele está sobre risco constante. Além de todos os riscos, né? Meu filho não sai sem a sua identidade. Por favor, não corra na rua. Né? Essas coisas que acontecem com pessoas pretas nesse país e nesse estado, ele ainda tem o risco que está iminente com que ele nasceu. Então, ele tem muita dificuldade. Talvez uma das grandes dificuldades no ambulatório de transição seja a hora que ele percebe o racismo batendo na vida dele. As meninas com dificuldade de ter alguém, os meninos com enormes dificuldades, com priapismo. Então, eu acho que é para a gente começar a colocar a pessoa no centro do cuidado, mas uma pessoa que realmente está passando por coisas que outras pessoas negras passam, que se somam à doença falciforme. Tá? Então é isso, é insônia, depressão, ele é irritável, ele é ansioso, ele quer sair correndo quando tem alta, quer sair correndo, não quer esperar. Se pudesse, vai até sozinho, pega o Uber e vai embora. Assim, a gente vê de tudo, porque é uma vida que está sempre sob tensão. Né? É descrente do tratamento, da equipe, essa daí não vai me olhar, esse aí olha, esse aí não olha. Faz a seleção, né, de quem realmente ele vai poder abrir o coração. Então, eu quero, desejo muito que seja a enfermagem, o grupo no qual esses pacientes possam recorrer. Né? Quero muito. Então é isso. O cuidado sem racismo e com justiça, ele exige um ambiente confortável, ele exige acolhimento, ele exige que a gente tire de lado, ou então resolva nossos problemas com a questão racial, que às vezes a gente não está nem um pouco resolvida, não sabe nem o que é pessoa preta no mundo, não vai conseguir de repente entender o que significa ser uma pessoa com doença falciforme, e trazendo a marca, né? Nem todos têm. A Marcinha falando que tem pessoas brancas aqui sendo atendidas, mas que elas estão carregando lá o estigma. Elas devem ser super questionadas como uma doença que é fundamentalmente de origem africana, está num corpo branco. Também não deve ser nada fácil, né? Reconhecer especificidade, sentimento, permitir o diálogo e usar uma linguagem acessível e afetuosa, porque a gente já é maltratado o tempo inteiro. Às vezes de maneira muito simples, às vezes na entrada, no restaurante, às vezes na entrada, às vezes o cara que não quer dar a orientação. Então a gente já vive isso no nosso cotidiano. Eu posso falar do meu lugar de fala, né? Então, o que que eu acho? Que nós, enfermeiros, nós, enfermagem, nós precisamos ser guardiães da equidade, porque isso já está no nosso escopo de formação, de estar na frente. Então, se a gente nunca estudou a questão racial, ela está batendo na porta. Ninguém vai deixar de ser preto, ninguém vai deixar de ser pessoa LGBT e ninguém vai esconder suas deficiências. Não vai. E aí a gente vai ter que conviver com isso e aprender a trabalhar com isso. E eu acredito que nós somos o grupo que mais tem facilidade para isso. Eles vão ter que aprender com a gente. As outras pessoas das equipes vão ter que aprender como é que se faz um cuidado com a equidade, né?
Então é isso. O racismo anestesia a empatia. Eu tenho certeza disso, né? Então a gente já olha e fala assim, eu não tenho empatia, eu não quero. É a pele seca, clamando, às vezes não consegue tomar um banho, porque já está dias deitado, não consegue se movimentar. Aí quando levanta, está mancando. Quer dizer, essa pessoa que está aí com a gente, às vezes é a mãe. É aquela mãe que já sabe muito do que o filho passa, já vem reativa, né? Então, eu acho que se a gente tirar o olhar do racismo, a gente consegue criar o olhar da empatia. É isso.